Senhor fale por ela, Pai. Para que ela fale de um jeito que todos nós consigamos entender e que ela fale com a gente, que a gente se emocione com a sua palavra, que a gente entenda e que que ela transmita a sua palavra de um jeito maravilhoso, Pai. Amém. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou gripada, então peço desculpa pela minha voz. Vamos lá. Estou bem nervosa, acho que dá para perceber. Mas como a Ju falou, que Deus fale através da minha vida para vocês. Eu vou ler João 21, versículo 15. Que diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes as coisas. Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas agora, quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a que Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinará para Jesus durante a ceia e perguntará: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Até aqui. Nessa passagem, quando Cristo aparece pela terceira vez aos discípulos, eles iriam pescar. Dentro do barco tinha muitas pessoas, muitos discípulos. Entre eles, João, Tiago, Natanael e Tomé. Eles foram pescar e eles passaram a noite toda sem pescar. E Pedro ele não estava muito bem. Só que Pedro era um líder. Então, o líder ele influencia as pessoas. E as pessoas ao redor, se o líder não está triste, vai ficar triste. Dentro daquele barco, sem pescar, a noite toda, eles avistaram um homem. E esse homem perguntou: Vocês têm peixe? Vocês conseguiram pescar alguma coisa? E eles não tinham nada. Eles não tinham nada, não tinham pescado nada. E às vezes a gente está com os nossos olhos tão fechados que a gente não consegue ver a grandeza de Deus. Mas naquele momento, Deus ele queria mostrar para eles que não é na força deles, e sim na força do Senhor. Que Ele tem preparado tudo, a providência no momento certo. Então Jesus falou para eles: Joga do outro lado. E eles jogaram. E quando eles jogaram, foram tantos peixes que eles tinham que ter muita força, imagino eu, para poder tirar aqueles peixes e colocar no barco. E mesmo com tantos peixes, aquela rede não se rasgou. Isso como Deus, ele não querendo contrariar a nossa vontade. Por mais que às vezes a gente quer fazer alguma coisa e não seja da vontade de Deus, ele vai nos dar estratégias para fazer da maneira certa. Talvez irem pescar naquele momento não tenha sido a vontade de Deus, de Jesus,
Mas Jesus ele deu o direcionamento para eles do que fazer. A providência veio dele. E Jesus falou assim: então, me dá um pouco do peixe. Ele não precisava, ele já tinha tudo. Ele já tinha o pão, ele já tinha a brasa, ele já tinha tudo. Porque Jesus, quando ele pede, ele não precisa de nada nosso. Mas ele sabe que você é capaz. Jesus, ele não vai colocar a gente em nenhuma situação na qual ele não sabe que a gente vai conseguir fazer. Então, se Jesus ele te colocou nessa situação hoje, é porque ele sabe que você é capaz de passar por ela. Ele só queria 10% daquilo. E às vezes 10% para a gente é muito. Mas se hoje você não pode dar 10%, provavelmente amanhã você também não vai dar 100%. Então hoje ele quer os 10%, só 10%. E naquele momento eles sabiam que era Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha voltado, que era Jesus que estava falando com eles. Mas eles não tinham coragem de perguntar. Mas eles sabiam que era ele. Quando a gente passa por situação, a gente consegue ver a mão de Deus. Às vezes não. Mas a gente sabe que é ele, a gente sabe que ele está ali. Que ele, com a sua infinita misericórdia, com a sua graça, ele está cuidando da gente. E assim eles viram Jesus cuidando deles, mesmo não tendo coragem de perguntar. Nessa restauração desse líder que nós estamos falando, tem o amor ágape. Falei certo? Obrigada. E Jesus questiona Pedro: Pedro, tu me amas? A mesma coisa de um relacionamento. Você está com aquela pessoa, você fala, você me ama, eu tenho tantos planos com você, eu quero casar, eu quero construir uma família com você. E a pessoa fala assim, eu gosto de você. Aí você fica, mas sério? Mas você me ama? Eu quero construir uma família com você. E a mesma coisa Pedro fez. Pedro, tu me amas? Amo. Eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Eu gosto de você. Eu acredito e ouvi falar também que não acredito que tenha sido uma sequência de perguntas, mas sim que eles tiveram um diálogo no qual eles falaram de qualquer coisa. E aí onde surgiram essas perguntas. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E ele responde, Senhor, tu sabes. Porque o Senhor, ele sabe do nosso coração. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ele sabe das nossas vontades. E aí foi quando já mudou o diálogo. E aí foi quando Jesus viu que ele estava sendo sincero. Foi quando Jesus viu que eu sei que tu me amas. Eu sei que seu amor por mim é incondicional. E aí Jesus fala para ele pastorear as ovelhas dele. E que a partir daquele momento não era mais a vontade dele. Como diz aqui no texto, ele já não ia mais para onde ele queria. Ele já não fazia mais as vontades dele. Ele já não andava mais com quem ele queria, mas era com quem Jesus queria. E às vezes Jesus vai falar assim para você, ora por tal pessoa. Talvez você não queira orar pelaquela pessoa, talvez você não queira abraçar aquela pessoa, talvez você não queira falar com aquela pessoa, mas não é mais da nossa vontade, é da vontade dele, não é mais da nossa força, é da força dele, é da providência dele, porque se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele quiser agir, ele vai agir. Então, hoje, eu acredito que antes de eu passar a mensagem para vocês e falar o que Deus colocou no meu coração, ele falou primeiro comigo. E que de alguma forma ele tenha falado com vocês também. Mas o que eu quero falar para vocês é confiar.
Confiar não quando você fala assim, eu tô vendo aquilo que a câmera tá me gravando. Não foi porque ninguém falou para mim, é porque eu sei que a câmera tá me gravando. Confiar assim é muito fácil. Mas confiar na hora da dificuldade é difícil. Confiar quando está tudo no escuro é difícil. Confiar quando você está num barco pescando a noite inteira e não vem nenhum peixe é difícil. Mas que, como acho que foi a Sofia falou aqui, ou foi a Mari, não me recordo agora, segurar na mão de Deus. Pedir para que Ele segure na nossa mão, porque se a gente segurar na mão dele, a qualquer momento a gente pode soltar. A qualquer momento pode, um escape, eu quero fazer do meu jeito. Mas não é do nosso jeito, é do jeito dele. Ele vai falar assim, joga a rede para o outro lado. Será que os nossos ouvidos estão tão sensíveis assim para escutar quando Jesus fala, joga a rede para o outro lado? Joga a rede para o lado direito. Aí a gente faz o quê? Joga a rede para o lado esquerdo. Mas hoje, o que eu peço para a minha vida e para a vida de vocês é que nós venhamos estar com os nossos ouvidos sensíveis e com os nossos olhos abertos para ouvir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Que não seja a minha vontade, que não seja a sua vontade, mas que a vontade dele venha prevalecer. Porque se ele quiser providenciar, ele vai providenciar. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Amém? Não sei se eu bati o recorde do Gustavo, acredito que não, mas agradeço a minha oportunidade.